Então, galera, vamos para a questão 43 do segundo exame de qualificação da UERJ de 2019. Vamos para o enunciado. Um carro de automobilismo se desloca com velocidade de módulo constante, ou seja, a velocidade de módulo constante, por cima de uma pista de corrida plana. A figura abaixo representa a pista vista de cima, destacando 4 trechos: AB, BC, CD e DE. Então a gente tem aqui, ó, a corrida, né, o pista de corrida A, B, B, C, C, D, D, E. A força resultante que atua sobre o carro é maior que zero nos seguintes trechos. Então o que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar que quando está em velocidade constante, as forças resultantes são zeros. Ou seja, a velocidade média está constante. A força resultante é igual a zero. Porém, tem um caso que a a velocidade média é constante, mas a força resultante não é zero. E qual seria esse caso? Por exemplo, numa curva. Numa curva, se a gente analisar, vou dizer que tem um carro aqui e ele vai fazer esse trajeto e vai parar aqui, ó. Nessa curva, analisando essa curva, quais são as forças que atuam nela? Vamos dizer que, né, tem a pista. Você vai ter a normal, você vai ter o peso. Como ele não vai flutuar, nem vai descer, vão se anular. Só que você tem, ó, como uma curva, você meio que supõe. A gente poderia até esquecer o resto. É uma curva aqui normal. A gente tem uma força centrípeta. Então, tem uma força que vai modificar o sentido dessa velocidade. Porque o sentido aqui, ó, está horizontal da esquerda para a direita, mas vai ter uma força que vai modificar ela. E aí agora a velocidade, por exemplo, as velocidades foram modificando até estar no sentido vertical de cima para baixo. Então, para ter essa alteração de sentido e direção, há uma força. Então, quando tem uma força, há uma força resultante. A força resultante é diferente de zero. Então é esse caso que ele quer analisar, já que a velocidade é constante durante toda a pista. Então a única força que vai alterar que vai sair da situação de força resultante igual a zero é a força centrípeta. Então é quando ele está realizando uma curva. E quais são esses casos? De A para B, ele está, ó, linear, então a velocidade resultante vai ser zero. De B para C, ó, é como se tivesse aqui um centro e tivesse uma força apontando para o centro. Então essa força é como se fosse um círculo aqui, ó. Então essa força está apontando para o centro, então a força resultante é diferente de zero nesse caso. Então a força resultante é diferente de zero. Então de A para C, há uma força maior que zero. Então a gente sabe que o trecho BC está incluso no que ele quer. Ó, BC, BC, então aqui já não poderia ser e nem essa. E qual é a outra? C para D tá, é linear, então aqui a força resultante é igual a zero. E de D para E tem diversas curvas. Então, por exemplo, aqui é como se fosse uma circunferência aqui é como se fosse uma circunferência aqui é como se fosse uma circunferência maior. Então, todos você vai ter um centro e você vai ter forças centrípetas exercendo sobre o carro para o carro estar realizando a curvatura de uma maneira correta. Então, nesse caso também, a força resultante também é diferente de zero. Então, as duas situações nas quais a força resultante que atua sobre o carro é maior que zero é BC e DE. Por isso que a gente fica como correta a alternativa letra B.